Pessoal, queria agradecer, tá? Sejam bem-vindos aí. Estamos super contentes com a participação e com a presença de vocês, tá? A gente sabe que aí é meio da semana, final do expediente, então, obrigado aí por prestigiar a gente aqui nesse evento de hoje, tá? Alguns recadinhos de praxe, tá? Esse conteúdo, a gente está com uma previsão aí de 30 a 40 minutos de conteúdo e a gente vai reservar de 15 a 20 minutos no final para responder algumas perguntas, tá? Eu vou pedir para vocês enviarem as perguntas aqui no chat, tá? E aí eu vou anotando e vou passar para os especialistas responderem no final do bate-papo, tá bem? Esse conteúdo vai ser gravado, tá? Vocês vão receber essa gravação e a apresentação no final, tá? Por e-mail, tá? No e-mail que foi registrado aqui. A gente vai começar aí com um bate-papo, tá? E troca de experiência aí dos especialistas, afinal, perguntas e respostas ali no final e o encerramento. E aí, pessoal, no final a gente vai compartilhar ali um QR Code, onde a gente acabou reunindo ali todos os contatos dos especialistas, da Labsoft, de MyLinks, a gente reuniu tudo numa única landing page para facilitar aí a vida de vocês, tá? Então, depois quem quiser se conectar com os especialistas no LinkedIn, enviar um e-mail com alguma dúvida mais específica, a gente vai compartilhar essas informações no final, tá bem? Pode passar, Diego. Sem mais delongas, tá? Vou passar aí brevemente os principais especialistas, os especialistas, né, gente? Desculpa. O Diego aí é graduado em Ciências Biológicas, tem mais de 11 anos de experiência com MyLinks, tá? Com software de gestão laboratorial aqui na Labsoft, tá? Depois ele vai se apresentar, ele fala um pouquinho mais, tá? Pode passar, Diego, por favor. A nossa super especialista Camila, que hoje ela enfim, eu tentei resumir, tá? Que o currículo dela, gente, que é super extenso. Eu vou enviar isso para vocês no final, mas a Camila, ela é consultora ali da parte de gestão de segurança e alimentos na Alimento Legal, tá? O Marcos também, que é nosso super especialista com mais de 14 anos aí, com experiência em auditoria, né? Implantação, implementação, reestruturação de gestão aí de sistema e de qualidade em geral, tá? E sem mais delongas, gente, já vou passar a palavra aí para o Diego, para a gente começar esse bate-papo. Beleza, boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Eu queria agradecer também Camila e Marcos por poder compartilhar um pouco aqui da experiência que eu venho, de certa forma, passando aí, né, nas indústrias de alimento. E eu acho que nada melhor que ter pessoas especialistas como vocês para dividir um pouco dessa experiência e também aproveitar esse momento e ter, né, um conhecimento de colaboradores, de profissionais que estão dentro desse mercado e conhecem muito bem esse mercado, tá? Bom, pessoal, eu acho que para começar o nosso bate-papo de hoje, eu acho que nada melhor dizer que o departamento de controle de qualidade hoje, né, e isso inclui também laboratórios, processos de laboratório, eles são considerados um dos setores mais importantes, né, da indústria. Quando a gente fala, então, ainda de um segmento de alimentos, bebidas ou produtos de consumo, esse cuidado ainda tem que ser redobrado, né? Porque quanto mais exigência o mercado, de certa forma, pede, esse setor também tem que se adequar. E a gente sabe que qualquer não conformidade ou um desvio de um processo de produção de um produto ou de um alimento que vai ser, de certa forma, consumido por nós, ele pode até mesmo se tornar um problema de saúde pública, né? A gente está tão automático, né? Eu falei esses dias com um colaborador aqui na Labsoft que a gente entra num supermercado ou numa mercearia, vai lá, pega o produto na prateleira e às vezes nem sequer pensa se aquele produto ele passou ou não por um rigoroso controle de qualidade, né? E assim, é estranho pensar isso, porque quando você pega esse produto na prateleira, você já imagina que ele passou por um processo rigoroso de qualidade, né? Puxando a sardinha no caso da minha vivência, que visito inúmeras indústrias, inúmeros de laboratórios, e vejo que existem processos que estão muito bem, como eu posso dizer,
preparados para garantir que esses controles sejam feitos, mas, ao mesmo tempo, eu também vejo situações de indústrias que não estão usando, né, essas ferramentas, principalmente a tecnologia, para fazer uma gestão correta dessas não conformidades, desses desvios e, de certa forma, dos dados em geral, né? É difícil falar que ainda existe no mercado indústrias que produzem alimentos que nós consumimos diariamente e que não estão ainda passando por um rigoroso controle de qualidade. Uma das coisas, né, que um dos pontos que a gente pode trazer é, calma aí, e se não está passando por esse controle, então não está sendo nada registrado, né? Ou se está sendo registrado, está sendo mal registrado. Então, o dado e a informação onde a gente consiga realmente saber se aquele produto ele está realmente sendo, de certa forma, garantido, né, para nós consumidores como um produto com total qualidade, a gente acaba vendo que na prática isso não ocorre. Eu vou dar apenas um exemplo aqui de um cenário que eu vi dias atrás. Eu visitei uma indústria e nessa indústria eu, né, falando com o gerente ali do laboratório, o gestor do laboratório, eu vi que tinha um funcionário, um analista, preenchendo ali um formulário em papel. E esse formulário ele tinha dados, né, de qualidade de um produto. E depois ele pegou esse formulário, sentou na mesinha, transcreveu ela para uma planilha, que depois ele ia pegar essa planilha e ia depois transcrever ela para um outro software interno ali da indústria. Eu fico imaginando, né? Olha o tanto de trabalho que esse laboratório teve, né? Ou esse analista teve, para que ele pudesse garantir os dados daquele produto que, de certa forma, eu vou consumir daqui 30 dias, 20 dias. Então, olha só a importância de você ter um monitoramento, né, e uma gestão de dados eficaz, que nesse caso não era, né? Para que você realmente garanta que o produto que chega até nós, ele tenha passado por uma série de monitoramentos, registros, e isso é o mais importante, inclusive é o tema do nosso bate-papo de hoje, é garantir que esses registros, esses dados e essas informações sejam monitoradas e de forma muito eficiente, tá? Aproveitando já esse cenário que eu acabei de dizer para vocês, eu queria passar aqui a palavra ou para o Marcos ou para a Camila e perguntar para eles se vocês ainda encontram cenários como esse que eu encontrei tempos atrás e se vocês entendem que isso é algo comum ou se esse cenário ele já está mudando, né, com essas mudanças também de paradigmas, com o aumento do uso da tecnologia. Me dê um pouco aí do feedback de vocês, Marcos e Camila, por favor. Camila, vai você. Vou dar honras para as mulheres primeiro. Tá bom. Perfeito. Bom, queria agradecer também, né, o convite, é um prazer estar aqui. Eu tive o prazer de encontrar o Diego em treinamento, o Marcos também tem o prazer de trabalhar com ele, um grande colega de trabalho. E, enfim, é sempre bom a gente falar daquilo que a gente gosta, né? Da experiência que eu tenho, Diego, você comentando essa cena, a gente vai lembrando, né, das cenas, das experiências de auditoria, de consultoria, às vezes treinamento também, né, que vem as pessoas com suas dores e relatando as restrições. Eu percebo ainda muita indústria que está com os dados ali no papel e alguns processos que geram muito dado, né, e hoje em dia acho que mesmo os processos, os fluxos mais enxutos, eles geram muitos dados, as certificações, elas vão pedindo a gestão desses dados, as análises de tendências, a rastreabilidade que a gente vê que é imprescindível para qualquer controle de processo. Então, eu vejo ainda muita indústria que não está tão sofisticada nesse sentido, né? E a tendência é eles terem que ir para ficar compatível
sofisticando, né, nesse sentido e agilizando também os processos de quem está ali, né? Porque às vezes você está aumentando a quantidade dessas informações, você está aumentando a gestão, o que você tem que fazer com aquelas informações, não é só armazenar. Então, ainda vejo, assim, muitas indústrias que estão patinando, sabe, nesse sentido. Marcos tem mais experiência, Marcos, não sei o que você enxerga, assim. Camila, quando você fala que eu tenho mais experiência, você está me chamando de velho. Mas como você é minha amiga, eu vou aceitar isso como um elogio. Por favor. Mas, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com a equipe da LabSoft, com a minha amiga Camila, aí, que a gente tem caminhado por esse mundão aí chamado Brasil. Vocês que estão participando aí, gente, é uma honra ter vocês aqui conosco nesse debate, que para mim é um dos mais importantes da cadeia de alimentos dos últimos 5 anos. Mais do que cultura de segurança dos alimentos, viu, Camila? Por quê, pessoal? No slide para trás aí estava falando sobre saúde pública. Você que está aqui conosco, você trabalha numa indústria de alimentos e a indústria de alimentos é saúde pública na veia. Tudo que nós fazemos vai impactar diretamente a saúde pública. A pergunta é qual é a tecnologia que a gente trabalha de aplicação de dados para que a gente mantenha um padrão de saúde pública. Vou dar um exemplo para vocês. Enquanto você está aqui agora, você está mexendo no celular, no computador, onde você consegue pegar uma série de informação just in time. Se você precisar mandar os seus trocados que estão lá na sua conta, que você recebeu lá da indústria de alimentos, você vai fazer um Pix. Só que quando você vai pegar os dados do seu processo ou do seu laboratório, você vai usar uma folha de papel e vai usar uma tecnologia dos anos 90 que se chama Excel, para defender saúde pública. Então, o que nós temos hoje é o seguinte, nós precisamos trabalhar com saúde pública, produzir um alimento dentro de um padrão dos mais modernos moldes, usando uma tecnologia que, uma delas, que é o papel, que tem mais ou menos 600 anos. E a outra tecnologia, que é um pouco mais nova, que tem por volta de 30. E a gente acredita que a gente pode produzir um alimento seguro e eficaz usando essa tecnologia. Então, é o primeiro ponto que a gente precisa entender. O padrão de tecnologia que nós temos hoje para a indústria de alimentos, principalmente para o laboratório. Agora eu vou pegar assim, toda a indústria de alimentos tem um atraso tecnológico. E aí, Camila, eu concordo com você num ponto, mas discordo do outro. Porque a Camila está falando, tem acontecido algumas coisas na indústria. Gente, o que tem acontecido na indústria hoje é incipiente. A gente tem na indústria de alimentos um atraso tecnológico de pelo menos 20 anos. Então, a gente ainda registra dado numa folha de papel. Isso assim, no século XXI, onde papel é uma coisa que a gente, como referência de gestão de processos, é uma coisa que é completamente anacrônica. E a gente quer falar de segurança dos alimentos, de saúde pública, de gestão de alimentos, olhando um papel. Aí, Diego, o outro desafio é, se eu preciso ter um padrão de saúde pública na gestão dos meus processos, eu preciso olhar o que é o futuro. E o futuro é a gestão de dados que me dê respostas online. Exemplo, se eu tiver um problema de contaminação no produto, que é um desvio do meu processo, entra o cara anotar na folha, pegar a história do Diego, o cara anota na folha, põe na planilha do Excel, vai lá para o gestor, é 30 dias, gente. 30 dias já matou um monte de pessoas. Nós não temos mais 30 dias. Nós temos, no máximo, 24 horas. A pergunta é, a gente consegue fazer gestão de segurança dos alimentos, de saúde pública, com os dados de laboratório das empresas, fazendo uma gestão de papel e Excel? Essa é uma reflexão que a gente está querendo trazer para essa conversa. A gente está usando uma metodologia que ela atualmente está ultrapassada. E a gente está dizendo que a gente faz ela de forma eficaz. Aquela história, eu quero usar uma máquina de escrever para competir com um software, um Pentium, um Intel 7.1 ponto alguma coisa, e a gente está na máquina de escrever acreditando que a gente vai conseguir ser eficiente e eficaz na gestão de dados. Essa realidade não existe mais. Aí, Diego, a pergunta é, como que a gente vira a chave desse trem? Boa. Inclusive, Marcos, eu falo pelo ponto de vista de uma empresa que fornece tecnologia, né, para fazer essa transição e essa melhora desses processos. E ainda assim, como eu disse, eu ainda deparo ainda com muitas empresas que ainda não estão sequer se preparando para isso, né? É claro que no meu caso aqui a gente fala de laboratórios, a gente tem que pensar nos dados que o laboratório
propõe, né, proporciona para, você disse ali, no ponto final da cadeia, que é o consumidor mesmo, né? Nós, Exato. consumidores, mas a gente também tem que pensar no ponto de vista de indústria, processo, empresa, que isso pode melhorar muito o processo de produção, mantendo não só, né, a qualidade do produto, mas proporcionando, além disso, uma redução de custo para a empresa, uma melhoria no processo da empresa. Então, não é só a questão também da saúde pública, é claro, ela é importantíssima, né? Eu acho que, inclusive, é o ponto mais crítico disso. Mas a ferramenta, as ferramentas hoje que estão disponíveis no mercado, não era para a gente encontrar mais um cenário como este, né, que nós estamos encontrando, né? Eu concordo com você que a gente está ainda muito defasado, porque a gente vê muito isso ainda, muito papel, muita planilha, muito vai e vem de informação, descentralização, e a gente acaba sempre trabalhando, né, o pessoal da qualidade, olhando para o retrovisor, né? E às vezes não olha ali num modelo de gestão proativa, né, de tomar decisões mais rápidas, definir planos de ação para tratar não conformidades de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Claro que, do meu ponto de vista, como um fornecedor de tecnologia, eu acho isso ainda assim muito complicado de você ainda encontrar situações assim, arcaico, né? Eu fico imaginando isso, assim, objetivo fato, né? Objetivo primordial de segurança de alimentos é a saúde pública. Mas uma coisa vai puxando a outra, é uma situação de ganha-ganha, porque você melhorar a comunicação interna de uma empresa, bloquear, o laboratório bloquear um produto, isso chegar no cara da expedição de forma automática, né? E não via papel sendo levado, né? Que eu vejo isso acontecendo, né? Então, é uma situação, né, que a indústria vai ganhar tempo, vai ganhar processo, produção, velocidade, enfim. Diego, aí eu vou pegar o gancho da Camila. E você chutou essa bola aí que é importante. A saúde pública está ligada ao desempenho do meu processo. Se eu não tenho desempenho de processo, e aí desempenho do processo, inclusive do processo analítico do laboratório, que é como que eu consigo produzir informação just in time. Porque o que a Camila colocou é determinante, pessoal. Eu só consigo falar que eu sou uma empresa que tem saúde pública quando eu tenho desempenho, eficácia e eficiência. Sem desempenho, eficácia e eficiência, eu não tenho saúde pública. Então, não adianta a gente acreditar que eu vou conseguir ter um produto seguro se eu estou fazendo gestão no papel e no Excel. E aí, Diego, não tem, é imprescindível a gente melhorar a performance do desempenho. A Camila pegou. Hoje em dia, numa indústria, no geral, na média, assim, você tem um desvio, eu tenho que pegar um e-mail, eu tenho que mandar um e-mail, o cara tem que abrir o e-mail, tem que ver o documento que eu escrevi lá no e-mail, ou tem que pegar alguém, usar uma expressão aqui, os guardinhas, tá? Pega o guardinha lá, põe debaixo, né, o estagiário, atravessa toda a planta, tique, vai chegar lá, fulano, sim, a pessoa da qualidade, tá falando que o produto tá não... Cara, é isso. Pequenas variações. Como que a gente vai proteger uma sociedade onde a gente não consegue dizer desempenho? A pergunta é, qual é a métrica de desempenho de laboratório atualmente? Se a gente sair perguntando para a galera que está assistindo aqui, como que você fala que o seu laboratório tem um desempenho eficaz? A galera não sabe do que a gente está falando. E desempenho não é fazer análise. Desempenho é dizer o seguinte, qual é o padrão de análise que a gente tem com o resultado de uma média de X mil análises? Aí eu vou pegar a mediana, vou pegar a média, desvio padrão. Essa é uma conversa que não existe ainda. Por quê? A gente não consegue contabilizar os dados do dia, quanto mais você falar do ano, do semestre. Porque isso tudo vai ter que jogar numa matriz de, sei lá, uma tabela de Excel. Então, assim, nós não temos eficácia porque a gente tem 1 milhão de dados, mas hoje a gente não tem uma sistemática de desempenho de eficiência e eficácia, Diego. E aí é o seguinte, a gente não tem padrão, então. Por um mundo moderno, a gente não tem padrão de gestão de dados de eficiência e eficácia dos processos.
E sabe que eu lembrei aqui, pegando esse gancho da pergunta aqui, eu lembrei de uma empresa que tem laboratórios ao longo de todo o processo, né? Então, são laboratórios diferentes, com análises, né, de produtos intermediários ali, em que um não conversa com o outro, e vários são PCCs. Uau. Então, assim, você pergunta uma coisa para um, o cara não tem ideia do que acontece no laboratório, para frente do laboratório anterior, e as informações elas ficam desconectadas, e é isso, é a comunicação interna, o sistema de gestão, né, com esses setores interligados, porque cada um está ali no seu quadradinho, com a sua análise, né, e no papel. E na hora da auditoria, Marcos e Camila, o que acontece? O auditor chora de raiva. O auditor tem vontade de pegar a pilha de papel e jogar na cabeça da galera. Fala, gente, no mundo que hoje nós estamos, eu não vou apresentar a planilha, eu não vou apresentar uma ficha preenchida. Eu preciso apresentar a performance da análise. Nos últimos 30 dias, eu fiz 600 análises. Dessas 600 análises, eu tive uma média, uma mediana, um desvio padrão. E interligado aos vários laboratórios. Assim, Camila, você imagina, eu chego numa empresa, um laboratório fala uma coisa, outro laboratório, e assim, cara, eu sou auditor, cara. Se o povo não se fala, sou eu que vou falar para o povo se falar. Isso. Não, isso é loucura, meu gente. E assim, eu consigo falar com o do outro lado do mundo, mas a minha empresa não consegue falar com o laboratório que está ali. Está do lado, metros, exatamente. 50 metros. E os dados não se falam. E rastreabilidade, né? Pensando em rastreabilidade, eu lembro de indústrias que eu demorei tranquilamente 1 hora e meia para receber as informações da rastreabilidade, porque cada setor vinha com a sua bíblia, né? Então eu falei, nossa, na hora que eu vi aquilo, era uma fila mesmo, era uma fila. E aí, de verdade, assim, eu falava, não tem uma pessoa que consegue me explicar a rastreabilidade inteira? Não, eu nem sei o que acontece no processo seguinte. Eu não tenho ideia do que acontece no processo anterior, eu só sei o que chega para mim. E Camila, aí você fala, tá bom, então toca ali. Controle de documento, né, que você dificulta mais essa questão do controle de documento, armazenamento, gestão. É bem complexo, né, quando a gente vê essas questões aí no papel. Diga, Marco. Deixa eu contar a fofoca para vocês. Ô, Diego, eu posso contar a fofoca aqui, né? Pode sim, tá liberado. Tá liberado. Ó, Diego, é o que liberou, pessoas que estão ouvindo a gente. Ô, Camila, nessas loucuras, nessas andanças do mundo, né? Por fazer o que você estava fazendo. Vamos fazer teste de rastreabilidade. Já era mais ou menos umas 4 da tarde. Aí, gente, eu já estava assim, nossa, rastreabilidade. Já encostei a mão na cabeça assim, falei, bem, 8 horas da noite vai ser cedo hoje. Aí a pessoa, não, já estava assim, eu estava chorando já, que aquilo ia dar aí já tinha, eu já pensando na fila da galera, trazendo as pastas e tal. Aí a pessoa responsável, Diego, já tinha um sistema, tio, informatizado. Aí, cara, Marcos, eu vou te mostrar um negócio aqui. Aí, ok, então vamos pega um lote, pegou o lote, vou te mostrar aqui no sistema, abri o sistema. Nossa, eu já acordei, né, o cérebro passou. Mostra para mim aí o checklist de chegada do documento, da matéria-prima. Tá aqui, ó, tá aqui o checklist e tá o arquivo digitalizado dele. Ele apertou outro botão, abriu o arquivo digitalizado. Peraí. Mostra para mim aí qual é o silo que ele foi armazenado. Tá aqui o silo, tá aqui o checklist. Mostra para mim a ordem de produção dele. Tá aqui. Quem era o operador? Tá aqui o fulano de tal. Cadê o registro? Tá aqui. E aí ele ia batendo, abriu o documento. Aquilo que eu ia gastar 4 horas, eu gastei 40 minutos. Eu chorei, pessoas. Eu chorei de emoção. Não acredito, cara. E essa é uma comparação, né, que a gente tem, de certa forma, ter essa reflexão de que, por mais que ainda tenha, né, cenários que ainda estão ineficientes e sem essa centralização de dados e essa gestão de dados, é importante saber que o mínimo que você colocar já de otimização e tentar digitalizar alguma coisa já é um primeiro passo, né? Você não precisa ir para uma ferramenta logo especialista, tal. Se você ainda não está preparado com sua equipe, né? Porque também vamos pensar, né? Que tem a questão de um paradigma de equipes, né? A equipe já está acostumada ali, né? Na hora que você chega para ela e fala que ela vai começar a fazer algo digitalizado, ela já olha meio torto para você, ó. Não, mas eu não vou usar mais minha caneta Bic azul, né? Não vou mais preencher o formulário 35/1. Ele já cria
aquela angústia do usuário que acaba entrando numa situação de preparar também as pessoas para que mudem esse paradigma, né? A tecnologia ela vai vir em algum momento, seja agora ou seja daqui a algum tempo, mas a gente tem que trabalhar também numa questão de vender essa ideia e tirar esse paradigma do processo que ainda não está digitalizado, né? Vocês se deparam com situações assim ainda, né? Vou ter que colocar um sistema, né? Oba, sistema? Não, eu prefiro papel, né? Você sabe que eu lembro de uma empresa que eu acompanhei a implementação de um sistema, só que assim, o sistema ele não conversava com os outros que a empresa tinha, então assim, a rastreabilidade ficou com várias lacunas, ela falava, gente, eu não estou conseguindo, tá pior, né? E aí você fica pensando, né? Você fala em auditoria, mas pensa num caso de recolhimento, de recall. O quanto isso não assegura uma quantidade imensa de pessoas, não protege. Se você faz uma rastreabilidade, consegue localizar o teu produto rápido, né? Em vez de ficar ali naquele exercício de 4 horas, né? Normalmente os auditores pedem 4 horas, já vi a gente pedir 2. Camila, que mundo? A gente está falando de novo, voltando para a saúde pública, o quanto isso não protegeria, né? A população, o consumidor, esse nicho. Camila, que mundo que a gente está falando em rastreabilidade de 4 horas. Esse mundo não existe, gente. Fazer rastreabilidade de 4 horas, isso não existe no mundo, gente. Em 2023, no dia, deixa eu ver aqui, no dia 1/3 de 2023, 4 horas não existe. Nós estamos falando que nós estamos pegando folha de papel. É isso. Então, assim, só da gente falar isso é uma incoerência. É incoerente, gente. Aí, Diego, é verdade, a gente tem um problema cultural. Agora, Diego, se a gente não passar a régua nessa questão da cultura, o mundo vai passar por cima da gente. Não tem mais espaço para a gente trabalhar onde eu vou fazer uma rastreabilidade em 4 horas, pessoal. Eu tenho que fazer uma rastreabilidade no máximo 30 minutos. Gente. Não clique. Você falou um item interessante, Camila, de recall, né? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês que, né, tem uma experiência muito ampla aí nesse mercado. Vocês já viram situações? Eu entendo que uma situação gravíssima, né, de um recall, porque o processo de controle de qualidade, ou nesse caso específico na questão do laboratório, ele não estava, de certa forma, eficiente, digitalizado e não tinha uma gestão de dados eficaz? Vocês se chegaram a se deparar com situações assim ou não? Camila, você quer... Me vieram alguns exemplos aqui de recalls que eu lembro. Então vai, amiga, vai. Não, mas eu não sei se eu consigo afirmar que seria isso, Marcos. Você tem algum... Não, eu tenho experiência de alguns que eu vi que não chegaram assim a ser um problema de saúde pública crônico, mas efetivamente o pessoal teve um problema mais de recolhimento, onde quando for puxar a rastreabilidade, tinha lacunas de análise do laboratório e tinha lacunas de documentos de controle. O que era? Eram lacunas no qual o pessoal, na angústia de preencher os documentos no papel, assim, quando você passava a informação de um papel para outro, de transmissão desse papel. Eu acho que no caso do recall, né, pode ser que eu fiz essa pergunta porque é uma curiosidade minha também, mas eu tenho quase certeza que em algum momento alguma indústria precisou barrar pelo menos um lote produtivo, né? E se ele conseguiu se ele conseguiu barrar ali antes de chegar até nós, consumidores finais, maravilha, né? Significa que pelo menos a gestão interna ali está funcionando. O problema é quando isso ultrapassa, né, a esfera daquilo que está interno e daquilo que ainda está na nossa mão, no controle, para poder tomar ações e mitigar esses desvios, né? Você sabe que eu lembrei aqui, né, os recalls aí de domínio público, a gente pode falar, enfim, das marcas e tudo mais. Não dá para afirmar que foi isso, tá? Mas assim, por coincidência, depois que teve o recall da Heineken, que foi a questão das garrafas, teve alguma questão de qualidade ali,
Na sequência, eu atendi uma empresa de embalagem de vidro. E eles tinham vários clientes de bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Eles estavam falando que vários desses clientes não tinham o controle na rastreabilidade. Aí, assim, você perguntar, os recalls podem ser causados, poderiam ter sido causados por isso, a gente não consegue saber. Agora, falha de rastreabilidade, você pode ter certeza que sim. Tem. E aí eles comentaram comigo, a gente tem vários clientes que não conseguem saber, os caras têm, sei lá, 3 fornecedores de embalagem de vidro, eles não conseguem saber quais os produtos que eles usaram a minha embalagem ou a dos outros 2 concorrentes. Então, o cara tem que fazer um recall. Se for pensar num recall dessa questão de falha de qualidade da garrafa, o cara tem que fazer um recall, um recolhimento muito maior, gastar muito mais dinheiro, porque ele não deu a entrada desses 3 fornecimentos, que é onde você bateu na tecla, que a gente perguntou muito para você, né, Diego? Eu e o Marcos, a gente estava assim, né, sedento de perguntar assim, tá, mas é só laboratório que a gente consegue inserir no sistema? Não, não é. Você consegue colocar qualquer entrada de matéria-prima e qualquer informação no longo do processo inteiro. Então, nesse sentido, é onde a gente vê que o sistema conversa, né, com as informações genéricas, né, do processo todo, não só o laboratório, e ele consegue absorver, né, informações de outros sistemas, por exemplo, para a empresa não ter que ficar replicando a informação. Então, esse caso me marcou, assim, porque eu falei, nossa, como é que é uma empresa ter 3 fornecedores de embalagem e ela não conseguir colocar isso na rastreabilidade? Isso não existe. Não existe. Perfeito. Eu tinha até algumas perguntas aqui que eu já tinha até deixado previamente configuradas aqui para poder passar para vocês, mas com o nosso bate-papo ele foi fluindo aqui, vocês já acabaram até respondendo isso, né? Como, por exemplo, a comparação de um processo arcaico, que foi, acho que, a palavra aí que o Marcos me disse dias atrás, né? Diego, o processo ainda está arcaico. Né? Eu achei, me marcou muito essa palavra, né? E realmente me parece que ainda está assim, né? Um outro ponto é o seguinte, né? Que você também já disse, Marcos, e já deu até um exemplo de não é 100% das indústrias que não estão com o processo otimizado e que não faz gestão adequada. Tem empresas que fazem, né? E de uma maneira muito eficiente, tá? Eu também tenho que puxar a sardinha aqui para alguns clientes que nós atendemos, onde, pelo menos na parte do laboratório, está tudo muito bem rastreado, tudo bem muito otimizado e com a gestão adequada, né? Então, eu queria também devolver uma pergunta, né? Aí agora eu vou fazer a pergunta para a Camila. Camila, você já se deparou? O Marcos já deu um exemplo ali, que ele já fez uma auditoria lá de 40 minutos, né? Num processo ali com o colaborador. E você? Você já viu um cenário que você fala, nossa, esse aqui é um cenário dos sonhos. Esse aqui é realmente um caso marcante que me chamou muita atenção. Olha, assim, né, a gente tem cases de sucesso sem entrar na indústria, seja para... A auditoria a gente não vê tanto as informações, mas claro, você vê o reflexo disso. Agora, a consultoria, treinamento, que as informações vão chegando mais, eu vejo muita empresa com muito controle de processo, com exemplos a serem seguidos, assim, completos em vários quesitos. Agora, de fato, da minha experiência, uma rastreabilidade rápida, eu nunca me deparei, eu me deparo com gente que faz, às vezes, dependendo do processo, faz rápido, mas assim, gente que não consegue fazer em 4 horas, tranquilamente, comum. E assim, me veio uma das experiências que eu tive de uma empresa muito boa em vários quesitos, controle de processo, cultura, conscientização, um time muito capacitado, pessoas extremamente competentes. Me veio assim, eles eram uma certificação, né, a BRC, que agora está incluindo algumas coisinhas na rastreabilidade, de etiquetas com informações legais e tal. Então, assim, mesmo eles estavam com esse desafio aí, sabe? De, nossa, como é que a gente vai agora trazer, né, esse detalhe? Então, é aquilo, sempre tem um ponto de melhoria, né? E as normas vão
essa é a tendência, puxando cada vez mais. Então, é igual quando você recebe aquela pesquisa, né, de cliente, aí ele pede para te dar nota de 1 a 10, e você fala, vou dar 9,9, porque nunca vai estar nota 10, né? a gente com o olhar crítico, a gente sempre vai ver alguma coisa, mas sempre vai assim, ter um negocinho que você, isso aqui ainda não tá legal, né? Mas Tá essa certo. empresa, assim, foi bem esse exemplo. Eles eram muito bons, mas eles, na hora que chegou no requisito da etiqueta, com informação legal, colocar na rastreabilidade, assim, silêncio mórbido. Eles não sabiam o que fazer. Certo. Você citou uma norma, né? E como você e o Marcos acabam trabalhando e oferecendo consultoria, treinamento e assessoria nesse mercado de gestão de qualidade, principalmente na área de alimentos, vocês têm que seguir, né, de acordo com uma série de critérios, de acordo com a norma que vocês estão implantando e que vão, de certa forma, auditar ou vão prestar uma consultoria. Do nosso lado aqui, né, nós também temos as nossas normas, né? A mais comum aqui para a parte de laboratório é a ISO 17025. Então, as exigências, elas não são nem mais e nem menos importantes, são exigências, né? Então, em alguma maneira, você vai ter que seguir aí nos trabalhos que vocês fazem com outras normas, e no nosso caso, que é uma empresa que fornece um software Leans, vamos ter que sempre ficar atentos aí e entregar o que tem de maior rastreabilidade da 17025. É um conjunto, tá? Não tem como trabalhar de forma isolada, porque, como você mesmo disse, Camila, tem que ter um trabalho ali, uma cadeia, ela tem que estar unificada, não adianta ter um laboratório do lado do outro e eles não se conversarem, né? Então, acho que essa cadeia ela tem que estar muito próxima. Marcos, uma perguntinha aqui. Desse cenário que você passou, né, de otimização, você tem algum outro case que vocês também chamam muito a atenção? Fala, Diego, esse case aqui também é muito interessante, mas teve uma vírgula ali que eu acho que eu poderia citar para o pessoal que está nos acompanhando? Diego, uma resposta direta para ti. Hoje, não existe empresa, eu não conheço, não visitei, não pisei em empresa hoje, que ele tem todo o seu processo ligado numa gestão de dados e indicadores na indústria de alimentos. Então, a indústria de alimentos hoje ela é carente de gestão de informação, dados e indicadores. E aí, assim, eu vou pegar um pouco no pé de você e da Camila, porque a gente hoje foca nas normas. A norma tem que padronizar a empresa. O mercado está dizendo o seguinte, eu preciso fazer uma gestão de informação, de dados e de indicadores, no qual eu falo em eficácia e performance, e a norma só vem avaliar se a minha performance de gestão de dados e indicadores garanto que um produto seja seguro. Gente, nós estamos no século 21. A gestão de dados ela tem que ser tão poderosa a ponto de me dar a certeza que eu não vou ter recall. Com certeza. É isso. Perfeito. É isso que a gente precisa começar a entender. Eu não vou atrás de uma certificação. A certificação vai bater um carimbo dizendo que eu sou eficiente e eficaz. Esse mundo de buscar certificação ele não existe mais também, gente. Morreu em 2019 com a pandemia. Eu não posso pensar em fazer gestão de um laboratório na indústria de alimentos acreditando que eu preciso cumprir norma. Isso aí não existe mais, pessoas. Eu vou fazer gestão de um laboratório numa indústria de alimentos buscando o seguinte, o que é mais eficiente e eficaz, eu tenho que dar a garantia de 100% dos dados que eu estou coletando. Eu posso ter desvio nas análises, mas os dados das Análises, 100% deles têm que ser confiáveis. 100% dos dados. Assim, Diego, é outro nível de discussão. Eu não estou mais falando em conformidade ou não conformidade. Eu estou indo para um universo onde não vai ter conformidade porque eu tenho 100% da gestão dos dados. Antes da não conformidade acontecer, eu já estou sabendo para onde vai. O resultado disso, né? E o povo está indo no caminho contrário, no contrafluxo. Né? Não, esse é o futuro, gente. Eu não vou olhar meu processo. É gestão de risco, pessoal. Eu tenho que olhar o risco futuro. Eu pego o dado atual e vou olhar para frente e falar o seguinte, eu não vou fazer isso porque isso vai virar uma não conformidade. Quem vai garantir isso? O dado do laboratório.
Então, o laboratório deixa de ser reativo e passa a ser proativo. Olha a lógica porque nós estamos indo. Eu vou ter tanta gestão de dados que eu vou falar, eu não vou fazer isso porque vai dar uma não conformidade ali na frente. Isso aí. Então, assim, é deixar de usar o retrovisor, né? Exatamente. E trabalhar proativamente. Exato. Exato. Pessoal, olha, eu estava monitorando o nosso tempo aqui e o nosso tempo já está meio que se esgotando aqui, tá? O papo estava bom pra caramba, foi muito bom. Eu estou aqui monitorando e eu queria, de certa forma, já fazer uma rápida finalização aqui e fazer uma pergunta mais geral, né? A resposta eu acho que já é, de certa forma, uma resposta inevitável e clara, que é assim, né? Vocês entendem que hoje, sem um processo de gestão de dados, né, adequado, a gente vai, de certa forma, mitigar ou evitar problemas de qualidade? Sem a gestão. Isso. Não existe futuro para isso. Não existe. E aí, aproveitando o gancho, e também aqui, já aproveitando um pouco do jabá da nossa reunião, eu queria falar um pouquinho também que, com a otimização, né, a gente falou muito do que tinha de problema e tal, mas nós aqui, Labsoft, entendemos que com a otimização e a gestão eficiente dos laboratórios, principalmente com a gestão dos dados, a gente consegue sim propor uma série de resultados através de algumas ferramentas que a nossa ferramenta oferece, que é o MyLeans, que é um dos pontos que a gente conversou ali no início, que se trata da possibilidade de integrar o laboratório em tempo real com outros sistemas corporativos, evitando aquele exemplo que a Camila disse, né, de um laboratório estar do lado do outro, mas ninguém se conversa, né? Outro ponto, né, que a nossa ferramenta oferece, que é a possibilidade de oferecer relatórios gerenciais, painéis, indicadores em tempo real, justamente para dar uma visão geral de desvios, não conformidades, justamente para não ficar olhando para o retrovisor, né? Outro ponto que a gente acaba trazendo também para esse mundo da indústria 4.0, que é o quê? Bom, se eu ainda tenho muito papel, por que não fazer o processo se tornar mais móvel, né? E a gente fala móvel no sentido de preencher os dados ou em tablets ou em smartphones através de aplicativos que a própria ferramenta MyLeans oferece, tá? Outro ponto também de fazer uma gestão melhor desses dados é, caso o laboratório tenha equipamentos de análise e ainda o analista pega o resultado lá do equipamento, passa para aquela ficha de análise, depois passa para a planilha e depois preenche não sei aonde. Isso não existe mais num laboratório que está buscando uma gestão adequada de dados. Então, também a ferramenta MyLeans oferece essa aquisição de dados diretamente dos equipamentos. E, claro, né, juntando tudo isso, você vai ter uma facilidade no atendimento às normas, rastreabilidade e, ao mesmo tempo, vai estar se adequando o teu processo ao que hoje muita gente fala que é o tal da indústria 4.0, né, do controle de qualidade 4.0, tá? Fiz o meu jabá e eu queria que você aqui, Camila e Marcos, pudesse também aqui dizer para quem está participando conosco como vocês hoje podem oferecer o trabalho de vocês, a experiência de vocês e os serviços de vocês, para caso, né, alguma das empresas que está aqui nos acompanhando queiram aí contratá-los com uma ferramenta de apoio e de gestão nessa transição aí do papel, da ineficiência, para um cenário mais eficiente e com uma melhor gestão de dados. Fala lá, Camila. Fala, Camila. Na verdade, Diego, assim, eu lembro desde o começo, assim, quando eu lembro que eu te encontrei num treinamento, né? Eu adoro essas áreas, assim, né? Que você falou, do sistema e tal.
E o Marcos bate muito na tecla de que é um dos pilares, né? A gente não tem como falar só de técnica, né? Então, acho que a consultoria, ela vem com essa parte técnica, a gente vem com a teoria, com o conceito, com as atualizações do que estão acontecendo no mercado, nas normas, enfim, para trazer para dentro da indústria, fazer essa fusão e sem tecnologia, que é um desses pilares, né, que o Marcos fala muito desses pilares de segurança de alimentos, não vai. De fato, é tudo isso que a gente conversou. Então, essa fusão precisa acontecer e essa parceria, né, essa parceria é resultado disso. A gente precisa de todos os elos, por isso um biólogo trabalhando num sistema, por isso um biólogo trabalhando para oferecer isso e facilitar a vida da indústria e o objetivo comum de todo mundo, de todos esses elos, é o consumidor final, a saúde pública, né? Então, acho que esse elo aí, né, que a gente faz. Muito bom. Marcos? E Diego, quando o pessoal fala assim, Marcos, qual é o seu trabalho? Meu trabalho é, literalmente, ajudar as empresas a ir para um futuro mais eficiente e eficaz na segurança dos alimentos. A questão não é norma, né? Ah, Marcos, se você trabalha com norma, não, eu não trabalho com norma. Eu trabalho com eficiência e eficácia. Se tem norma que vai fechar com isso, a gente pega uma norma. Então, o conceito hoje que nós temos que trabalhar é qual é o processo mais eficiente, mais eficaz, construído de forma colaborativa, participativa, para que a gente produza um alimento em um processo mais eficiente, eficaz, olhando a segurança dos alimentos. E aí a gente tem que abraçar a tecnologia, abraçar o MyLean, abraçar outras ferramentas, porque para onde nós estamos indo, isso é uma palavra bonita para vocês aí, inexorável. Então, o meu trabalho é se juntar com todo mundo que quer construir esse novo futuro para a indústria de alimentos. Esse novo futuro envolve pessoas mais capacitadas, sistemas mais eficientes e eficazes e gestão eficiente e eficaz dos dados que a gente recolhe. Legal. Como a gente vai fazer isso? Dias como esse são, ou momentos como o que nós estamos fazendo agora, são caminhos que vão seguir e vão abrir portas. Muito bom. Eu vou dar um spoiler aqui para a gente finalizar de algumas funções aqui em algumas telas da nossa ferramenta que traz, inclusive, essa gestão integrada de dados. E, lógico, né, quem participar aqui quem participou da nossa conferência vai receber esse material e quem tiver mais interesse em saber mais também, não só da nossa ferramenta, mas ter também o contato do Marcos e da Camila. No finalzinho a gente vai ter ali o QR Code de todo mundo. Tá aí, ó, o slide com o QR Code. Quem puder pegar o celularzinho agora aí e dar uma clicada no QR Code, vai apontar ali os nossos contatos. Marcos, Camila, foi muito bom. Já vou até me antecipar aqui e agradecer aí o nosso ping-pong de hoje. Foi muito legal. Bom. É sempre um prazer aí aprender com pessoas que estão, né, dentro desse cenário da indústria.